atividade que você chutou, que você não leu, que você não prestou atenção. Então, se concentre. É uma atividade, principalmente se for atividade obrigatória, se for atividade avaliativa, se for prova, porque tem alunos que vão ficar com médias baixas porque não usaram a estratégia da leitura como deveriam ter usado, certo? Mais uma vez, gostaria de destacar para vocês que o mural é o lugar do encontro com o professor, sempre de acordo com a carga horária da escola. Lá no mural você pode tratar todas as suas dúvidas com os seus professores. E de repente, quando você coloca a sua dúvida, lá tinha mais um colega seu com a mesma dúvida que precisava de orientação, o professor leu a sua dúvida, comentou com a sala toda, que todo mundo que acessa a sala de aula do Classroom vai ler o que está escrito ali, e aí todos vão aprender, certo? Lá no mural, o professor pode fazer o quê? Escrever o quê naquele mural? Ele pode dar complementação das explicações das videoaulas, ele pode explicar novamente determinado conteúdo, ele pode colocar no mural conceitos das suas disciplinas que eles acham primordiais e que você precisa aprender, gravar certinho para quando as aulas presenciais voltarem. Então, é lá no mural que você vai ter contato com o seu professor, certo? Outra coisa, lá no mural também o professor vai deixar para vocês, olha, alunos, eu coloquei atividades número tal, tal, tal como obrigatórias, coloquei as atividades tais e tais como complementares, vamos fazer primeiro as atividades tais, depois faremos as outras. Então, fiquem atentos a tudo que está escrito lá no mural, principalmente quando for recado do professor. Vai chegar momentos em que eu também vou colocar meus recados lá no mural para vocês, para determinada turma, para orientar, para chamar a atenção, certo? No Google Classroom tem uma outra ferramenta chamada Google Meet. Essa ferramenta funciona da seguinte maneira: nós nos encontramos virtualmente por meio dela. Como assim nos encontramos virtualmente? O professor seleciona um link e organiza uma reunião. A gente chama Google Meet significa reunião. Então, ele organiza uma reunião virtual em que ele consegue conversar com todos os alunos. Você vê o professor te vê, ele pode fazer explicação. A professora Luciana Defende, o professor João Flávio, a professora Jéssica e a professora Zilda já adotaram essa estratégia de organizar reuniões pelo Google Meet. Da professora Jéssica participaram alguns alunos, do professor João participaram alguns alunos, da professora Luciana participaram 2 alunos, da professora Zilda não participou nenhum aluno. Essa semana, sexta-feira, eu recebi a orientação do Núcleo Regional de Educação, que é para os professores organizarem reuniões virtuais pelo Google Meet com os alunos. Se o professor tem que organizar reunião virtual pelo Google Meet com os alunos têm que participar dessa reunião. Então, qual foi a informação que eu recebi do Núcleo Regional de Educação? Que eu tenho que orientar meus professores a fazerem chamadas com seus alunos pelo Google Meet e tenho que orientar os alunos a acessarem os links que os professores colocam para participarem da reunião virtual. Na reunião virtual é bom porque você vê o professor que você não vê há dias, você conversa com ele diretamente, você tira suas dúvidas, ele pode marcar uma reunião no Google Meet, por exemplo, para revisar um conteúdo, para explicar novamente alguma coisa que vocês não entenderam lá na videoaula. Então, e toda vez que o professor comunicar, avisar que vai ter uma reunião pelo Google Meet, com hora marcada, eles colocam a hora para começar, e você não acessar, você vai ficar com falta, porque aquela aula foi programada para aquela atividade virtual, para aquele encontro virtual com seu professor, e você não participou. Porque o Estado criou uma plataforma de inteligência artificial que computa quanto tempo nós logamos e o que fazemos. Então, se você loga para assistir uma videoaula, as videoaulas têm de 45, 49, às vezes até 50 minutos. Se você fica menos tempo que isso, é porque você não assistiu a videoaula, né? Para ler os slides, você vai gastar uns 5, 10 minutos. Para responder a atividade, você também vai gastar um tempinho. Então, como que pode o aluno ficar logado 5 minutos e ter realizado todas as atividades?
Entenderam? Esse ensino remoto, esse ensino virtual, ele está, assim, sendo estruturado enquanto ele está acontecendo. A cada semana surge uma ferramenta nova, surge uma organização nova, para verificar se o tempo e o investimento que o Estado gastou nesse programa todo está tendo resultado. Então, uma das formas que eles sugerem, que eles orientam que os professores trabalhem com vocês é com o Google Meet, certo? Essa semana nós vamos começar essa experiência com algumas turmas, vamos refazer com os professores que já fizeram. Em algumas delas eu pretendo participar, falar um oi para vocês, conversar um pouquinho com vocês, e vocês acessem, participem, tirem suas dúvidas, porque é uma forma de você ter uma aula virtual com o teu professor real, certo? Nesse segundo trimestre, que começou dia 1º, que teve essa semana do dia 1 ao dia 5 de revisão, e que vai começar com conteúdos novos a partir de 8 de junho, essa estratégia de adotar o Google Meet vai ter que ser constante. Os professores vão ser cobrados sobre esse trabalho. E aí o professor vai logar, vai colocar o link, vai fazer o chamamento lá no mural. Você tem que fazer a sua parte, acessar e participar, certo? Caso você não acesse, não participe, o próprio sistema não vai permitir que o professor compute sua presença. Você pode até clicar lá, registrar sua presença, sim. Mas quanto tempo você ficou logado? Você tem que ficar logado no link do professor, assistindo a reunião do professor. Aconteceu algum imprevisto? Se justifica lá no mural. Olha, professor, acabou a energia aqui na minha casa, não deu para participar, aconteceu isso, eu tive que ir para o médico, alguma coisa. Justifique o seu problema, certo? O Estado tem, desde 2010, 11, eu acho, um programa chamado SERP, que é o controle dos alunos ausentes, o levantamento do número de faltas, o levantamento dos motivos das faltas. Quem já estudava lá na escola Dr. Manuel em outros anos, e quem é do 6º ano também já deve ter passado por isso, porque lá na escola Omar o processo é o mesmo. Alunos faltam 5 dias consecutivos sem dar explicação, ou 7 dias alternados, o que a escola tem que fazer? Encaminhar o caso para o Conselho Tutelar. Sexta-feira eu fui informada pelo chefe do Núcleo Regional de Educação que essa estratégia vai ser adotada também para os alunos do Classroom e para os alunos das atividades impressas. Como vai ser? O aluno tem acesso ao Classroom, tem o e-mail, tem o login, ele consegue acessar, ele faz parte das atividades lá, ele responde as atividades, mas ele ficou 5 dias sem acessar. Automaticamente já vai aparecer uma notificação para a pedagoga encaminhar o nome desse aluno para o Conselho Tutelar. Então, por que isso? Para que isso? Porque o Estado precisa garantir que vocês tenham acesso aos conteúdos, certo? Essa é a forma que ele encontrou de não deixar os alunos 60, 90 dias sem nenhum acesso ao conteúdo. Nós não podíamos ficar parados. Então, esse ensino emergencial foi a saída que o Estado encontrou. E ele precisa fazer valer, precisa fazer o conhecimento chegar para vocês. Nós sabemos que não é a mesma coisa da aula presencial, mas é o que está tendo no momento de para vocês aprenderem. Então, o Estado quer saber, não está logando há 5 dias, por quê? Não está acessando o aplicativo, é problema. Se não está conseguindo logar, não vai conseguir mais estudar pelo aplicativo, tem que correr na escola, informar e pegar as atividades impressas, certo? Essa questão da vida de vocês, da vida escolar de vocês, é importante. Lembram quando eu ia na sala de aula, dar algum recado para vocês, alguma orientação que eu dizia assim, olha alunos, a vida de vocês é a coisa mais preciosa que eu tenho nas mãos. E continua sendo assim. Vocês não estão indo para a escola, não estão circulando no pátio da escola, não estão acessando as salas de aulas, não estão se alimentando na escola, mas vocês estão em tempos de estudos. Nós não estamos em férias. Tá todo mundo, os professores estão trabalhando, a equipe administrativa está trabalhando, as pedagogas estão trabalhando. Então, vocês devem estar estudando. Não consegue pelo aplicativo, está com algum problema no celular, procura a gente.
o mais rápido possível, não deixa para amanhã, não fique enrolando, tentou uma vez, não deu certo, tentou outra vez, não deu certo, procura escola, certo? Procure a escola para se justificar, para informar o que está acontecendo, porque as pedagogas estão fazendo o levantamento de quem não está acessando, de quem não está se comunicando com a gente. Tem aluno que fala que não vai estudar não porque não vai reprovar mesmo. Não vai reprovar mesmo aquele aluno que está tendo frequência, que está acessando, que está fazendo as atividades impressas, entregando na escola nas datas certinhas. Os outros que não estão fazendo parte do sistema, o Estado não vai permitir que a gente aprove um aluno que ficou todos esses dias parados, sem frequentar sem ter contato com nenhuma forma de conhecimento, seja ela virtual, seja ela no material impresso. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, nós sabemos que a situação é difícil, nós sabemos que estudar em casa é solitário, dá sono, dá tristeza, ficar sozinho em casa na frente de um celular, na frente do notebook, lendo seus livros lá sozinho, mas no momento essa estratégia é a única que nós podemos usar. Nós não sabemos por quanto tempo ainda essas aulas vão continuar assim. Por quê? Porque enquanto estiver aumentando o número de casos da doença no Paraná, o Estado não pode pôr vocês numa sala de aula. Em tempos de gripe, em tempos de conjuntivite, lembra que quem está com gripe forte, quem está com conjuntivite tem que ficar em casa, tem que ficar afastado da escola. Agora, você imagina numa sala com 20, 25 alunos, se alguém tiver com o vírus, conversando, mesmo que a gente tome todas as medidas, passe álcool em gel e tudo, pode acontecer um contágio. Então, nós não podemos brincar com a vida de vocês. A vida de vocês, mais uma vez eu digo, é muito preciosa, certo? E alunos em desenvolvimento, crianças, pré-adolescentes, adolescentes igual vocês, não podem ficar tanto tempo sem acesso ao conhecimento. Por isso que o Estado adotou essa estratégia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, as turmas que já estudavam na escola Dr. Manuel há anos já me ouviram dizer isso. Enquanto pedagoga, estou dizendo isso para vocês. Existem 3 maneiras, entre a raça humana, existem 3 maneiras do ser humano aprender. Existe aquele que ele aprende de maneira visual. Ele tem que ver a explicação do professor para ele conseguir fazer o exercício, para ele conseguir aprender o conteúdo. Tem aquele aluno que é auditivo. Ele tem que ouvir a explicação do professor para ele conseguir fazer a atividade. E tem aquele aluno que é sinestésico. O que é isso, sinestésico? Ele precisa, para ele aprender, ele tem que fazer. Então, ele tem que ler, ouvir e fazer a atividade para ele poder aprender. Na nossa escola, nós temos os 3 tipos de aprendizagem. Numa sala de aula, a gente geralmente encontra os 3 tipos de estilos de aprendizagem. E essas videoaulas, elas estão organizadas contemplando esses 3 estilos. Porque tem a videoaula. Na videoaula, você vai tanto ouvir quanto ver o conteúdo lá. Tem os slides, né? Que para os visuais, o slide é mais uma forma, e até o próprio vídeo é mais uma forma de você aprender. E tem a atividade, que é a hora de fazer, de botar a mão na massa, que vai ser onde o sinestésico vai poder mostrar o seu potencial. Então, até nisso, nós pensamos para atender as necessidades de vocês. Nós sabemos que para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, esse estudo remoto é mais difícil, mas você vai ter que se esforçar, você vai ter que pedir ajuda para algum adulto que está aí do teu lado, um irmão mais velho, um irmão, um pai, certo? O importante é você não ficar sem estudar. O importante é você não deixar de fazer contato, não deixe de fazer contato conosco, não deixe de informar o que está acontecendo, qual é o seu problema, por que você não está estudando, por que você ainda não foi na escola conversar com a gente, certo? Converse conosco, nós estamos lá para pensar em soluções para os seus problemas, mas nós temos que garantir que vocês estudem. Agora, estamos começando o 2º trimestre, e aí temos assim, o Estado faz um levantamento por meio dessa plataforma de inteligência artificial que eu já disse para vocês. Ele faz um levantamento de quantos % dos meus alunos estão acessando a plataforma. Então, mesmo que você
acessou uma vez ou duas e nunca mais entrou lá porque você, deu problema no seu aplicativo, você não voltou mais, ele conta que você está acessando, que você é um aluno que tem acesso. Porque a questão da internet no Paraná, o nível de acesso à internet no Paraná e na nossa cidade é muito bom. Então, não adianta nem eu me queixar para o secretário que na minha cidade os alunos não, eles têm problema com a internet, que eles vão me dizer, olha, de acordo com o meu gráfico aqui, diretora, praticamente todos os seus alunos têm acesso à internet. Então, e o tempo que a gente fica, que o professor fica logado, trabalhando com vocês, e o tempo que vocês ficam logados, seja para assistir às aulas, seja para fazer as atividades, é computado. Toda sexta-feira, a partir dessa última sexta agora, foi a primeira vez que eu recebi, de agora em diante, toda sexta-feira eu vou receber um relatório que diz, se eu quiser pesquisar por aluno, eu consigo saber quantas postagens o aluno fez lá no mural, quantas atividades ele realizou, tudo certinho. Então, vamos usar toda essa plataforma que está aí a nosso favor. Vamos aproveitar dela e desenvolver o hábito de estudo e a rotina de estudos em casa. Para os sextos anos, no primeiro dia de aula, eu me lembro que eu entreguei um formulário que organizava os estudos em casa. Que eu ainda dizia assim, prega na porta da geladeira, prega no teu guarda-roupa. Por quê? Porque nós temos que criar o hábito de estudar, de sentar, de se concentrar, de ler o nosso material didático, de refazer as atividades que a gente não entendeu direito, porque aprender requer esforço, certo? E agora o esforço tem que ser um pouco maior, porque você não tem o seu professor presencialmente para conversar com ele todos os dias. Você vai conversar com ele remotamente, vai conversar com ele pelas reuniões do Google Meet, né? Falando em Google Meet, a professora Helena também já fez a experiência. A professora Helena gravou vídeos, né, para ilustrar as aulas dela. Então, todos os professores estão se esforçando bastante. Eu quero dizer para vocês que eu estou orgulhosa dos professores que nós temos aqui, porque eles arregaçaram as mangas, aprenderam, estão aprendendo ainda. Cometemos erros todos nós com questão a formulário, a realização de atividades, a organização do mural, mas estamos aprendendo e não vamos desistir, certo? Não vamos desistir. Então não desistam, porque em breve nós estaremos juntos, revisando tudo isso que nós estamos estudando agora nesses tempos de pandemia e encerrando o ano letivo lá em dezembro de 2020, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada, um beijo a todos. Até a próxima.